com genética por mais de 20 anos que ela se dedicou a pesquisas e hoje faz um trabalho com as famílias dos portadores da síndrome do X frágil. Eu converso hoje com a bióloga Ingrid Tremel Barbato. O Palavra Aberta já está no ar. Ô Ingrid, a tua formação qual é? Então, eu sou bióloga, né? Me formei aqui na Federal e depois busquei o campo da genética, que é uma área que eu sempre amei, sempre gostei de trabalhar. Fui para o Uruguai, na época, fazer meu curso de formação em genética. Lá eu tive muita experiência. Morou lá um período? Morei 2 anos, já tinha a Mariana pequenininha, com 2 anos. Aí a Mariana morou lá até 4 anos de idade, aí voltamos. E aí comecei a minha grande jornada aqui na área de genética. É mesmo? E nesse período, tua esposa é de médico? Só. Uhum. Aí o teu marido estava contigo ali e também Exato. junto, te apoiando a tua carreira? Sempre, sempre. O Barbato é neuropediatra, sempre foi um grande parceiro, meu companheiro de todas as horas. Até hoje é meu parceiro, atende as minhas crianças e todos os pacientes com X frágil, ele sempre está disponível para me ajudar. Então essa foi a minha carreira, né? Começou aqui em Florianópolis, na realidade, em 1986, quando comecei no Santa Luzia, o Dr. Zunino me abre as portas, foi um momento muito importante da genética, estava iniciando a genética, e aí fiquei até uns 10 anos ali. Trabalhando ali. Em 1995, resolvi abrir então o meu laboratório, que é a Neurogene, que é um laboratório de genética, só faz testes de genética, onde a gente estuda cromossomos, a gente estuda o DNA de doenças, principalmente, ele é mais focado a doenças. E agora então nós conseguimos estudar o genoma completo de uma pessoa. É lindo, é lindo. Eu sou verdadeiramente apaixonada cada vez agora que eu vou para o laboratório, quero ler o genoma inteiro de uma pessoa. Até então vinha vindo com 12, 13 anos, sem diagnóstico nenhum, e de repente tu olha para aquele genoma, está tudo escrito ali no gene. Faz, né? O quê? Um mapa? Um mapa genético da pessoa. E aí, assim, inclusive coisas preventivas, né? Coisas assim, poxa, vai ter um câncer? Tem uma possibilidade de ter um câncer? Uma área, um gene importante para uma determinada função, eu consigo dizer, ele pode não ter naquele momento, mas futuramente pode ser que venha a acontecer. E pode cuidar de maneira diferente, preventiva, fazer uma prevenção. Exatamente. Que é um trabalho fantástico, lindo, né? Lindo, lindo. Estou assim, apaixonada. Achei que assim, já estou meio gagazinha para a história. Imagina! Mas nossa, essa tua vontade de aprender cada vez mais e de conhecer. É muito legal. Quando tu faz uma coisa que tu és apaixonada, é muito gostoso, né? Então eu tenho essa necessidade de ir para o meu laboratório, ver tudo isso acontecendo todo dia. No início dos anos, no ano 2000, foi mais ou menos nessa época? 2000, 2001. Você começou a pesquisar essa síndrome, né? Como é que é? Que síndrome é essa? Então, desde 1995, na realidade, eu já estava embalada no novo laboratório Neurogene e a partir dali eu já fazia exames que era o cariótipo, que até então não se fazia diagnóstico correto ainda, não se sabia o gene da síndrome. Em 1991 começou a se descobrir o gene dessa síndrome. E eu recebia muitos pacientes com dificuldade de aprendizagem, querendo ter um diagnóstico na mão e dava sempre negativo, porque a técnica não era a ideal para o X frágil. Então, a partir do DNA, eu passei a saber pelo DNA o defeito que tinha no gene. E aí começou a ficar muito fácil de fazer um diagnóstico. E aí que começa a minha grande história, porque o Barbato, novamente presente, meu marido, ele recebia muitas mãezinhas que eram abandonadas na época. As crianças eram jogadas para fora da escola. E aquilo me dava uma agonia, aquela coisa, eu via aquelas mães chorando na sala de espera. Pelo amor de Deus, o que é que eu faço com meu filho? Não existia a lei da inclusão, não tinha nada até então.
E aí a escola não aceitava, disse, esse guri hiperativo, o que é que está fazendo aqui? Atrapalha todas as crianças, as próprias famílias das crianças que não tinham X frágil rejeitavam aquela criança porque ela atrapalhava uma sala de aula. As características básicas da doença, quais são? Então, nós podemos falar de muitas, Bela, porque são muito variantes, isso que atrapalha muito o diagnóstico dessas crianças. Eles podem ter um testículo aumentado quando mocinhos, né? Eles começam a ter a dificuldade de aprendizagem quando vão para a escola, então até então a mãe não sabe que ele vai ter uma dificuldade de uma aprendizagem, né? Quando pequenininhos podem ter sim algumas coisas que lembram até um autismo, né? Como um autista-like, que nós falamos, é como o autista. E por que tu fala tanto menino? As meninas também têm? Ah, que bom que tu me perguntou sobre isso. Então, existem meninas com X frágil e muito menos se percebe na menina. E o problema grande delas está na matemática, que elas não conseguem avançar em cálculos de 2, 3 números, numa divisão, por exemplo, e são mais introvertidas. Socialmente, elas não são tão participativas como é o normal. E o menino tem muito mais coisas. No menino, afeta o comportamental, o emocional, né? A aprendizagem, a parte motora, a fina, é bem complicada deles, né? E a deficiência intelectual muitas vezes está associada, desde leve, moderada ou severa. Né? Hoje nós temos muitos, mas estão tudo ainda na leve. São poucos os que nós temos muito afetados, né? Olha só, e depois do intervalo, a Ingrid vai falar um pouquinho sobre a associação e como é que começou esse trabalho lindo. Até mais. Ô Ingrid, além dessa dedicação, né, nesses últimos 10 ou até mais anos da síndrome, o teu laboratório, qual é a tua outra atividade? O que mais tu fazes? Eu sou delegada do nosso Conselho Regional de Biologia, né, represento Santa Catarina no Conselho, e é uma atividade muito legal porque tu ajudas outros biólogos em função da profissão, né? Então, hoje eu ajudo bastante, sou delegada do nosso conselho. Como é que tu divide o teu dia, então? Tem a associação, tem o trabalho, o laboratório, como é que é a rotina? Então, meu marido que diz assim, não sei como é que tu delega tudo isso, né? Porque até o supermercado a gente tem que fazer, não pode esquecer da casa, não pode esquecer de detalhes. Dos Às vezes filhos. o Jorginho diz assim, tu és minha mãe ainda? Não vais dar uma de mãe hoje para mim? E aí sim, é hora de eu fazer um carinho, vamos sentar, vamos conversar, a gente almoça juntos, todos os dias a gente almoça junto lá no centro e a gente conversa bastante. Mas eu delego assim, muito simples, eu já me acordo sabendo o dia que eu vou para a fundação, o dia que eu adoro ficar lá com as crianças, quando eu posso, sempre estou presente. Quando tu fala fundação, está te referindo à fundação? A nossa ONG, que é a Associação Catarinense da Síndrome do X Frágil. Nós temos uma associação. E essa associação foi criada por causa dessas famílias. É preciso também fazer um trabalho com as mães? Olha, é muito importante. Por a síndrome do X frágil ser uma doença hereditária, porque nem toda doença genética é hereditária, mas o X frágil é a mais comum de forma hereditária. Então isso realmente, quando tu diz hereditária, está vindo de algum lado. E como a mãe é que passa o X para o seu filho, e por isso o nome X frágil, e essa fragilidade está no cromossomo X, é dela que eles recebem. E, infelizmente, nós ainda vimos essas mulheres sendo diagnosticadas depois que seus filhos têm a síndrome. Então, por exemplo, uma mãe agora fez um diagnóstico, um filho com 10 anos. Ela já teve 2 em seguida. E não sabia... Todos os filhos vão ter a síndrome? Não, nem todos os filhos vão ter a síndrome. Porque, para te ver só, 1 em cada 280 mulheres são portadoras desse gene alterado.
Isso é uma coisa muito alta na natureza. É muito alto. Não é? E 1 em cada 800 homens tem esse gene alterado. Normais, como nós. Tu pode ter um filho sem saber que tu tens isso. Então, hoje, como prevenção, todas as mocinhas que querem casar, que querem ter filhos, deveriam fazer esse exame. Como é que é o nome do exame? Eu diria assim, é o PCR para pesquisa da mutação do X frágil. Todo mundo tem que saber que existe essa síndrome na família, né? E porque todos têm um risco ali de ter a mesma coisa. Então a associação, o que ela faz? Ela divulga a síndrome, né, para poder, sem dúvida, fazer um trabalho de prevenção. Então, e por isso que assim é muito importante, né? Até eu vou te contar essa história, que a Assembleia foi muito parceira e a partir disso se criou essa lei. Ela foi em 2009. Então foi muito bacana, porque a partir disso as famílias passaram a ter assim uma base. Olha, meu filho tem isso, tem uma lei que me protege, que diga para mim se ele na escola tem que ser incluído realmente, né? Então isso aqui as mães se sentiram mais seguras, né? Com certeza. E mais divulgado, que aí a partir disso o presidente na época, o Merizio, fez o contato com a Rose, que é hoje a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, que fica em São José. Para poder ter uma... Para mim poder ter uma base para essas crianças, porque é muito complicado hoje uma ONG viver de aluguel, viver de água, luz, telefone. Eu não sei pedir, eu não sei fazer. Uma forma de ter uma inclusão dessas crianças dentro da fundação. Também, mas como associação, a gente não tinha uma base. E ali ficou, então, agora a nossa base, uma sala que nos deram. Nós viramos parceiros, queremos trabalhar com a fundação em forma realmente de pesquisa científica, né? Elevar bastante o nome da fundação, porque ela merece, que é um local maravilhoso que nós temos hoje para nossas crianças. E lá estão as crianças fazendo atividade. Lá, então, está fazendo as atividades. Por que a gente não dá uma saída agora e vai até a fundação? Vamos lá? Então vamos, vai ser um prazer. Eu conheço também as crianças. Ah, que legal. Vamos lá. Então vamos. Então vamos. Por isso que precisa estimular de formas muito objetivas, muito assim visuais, concreta, porque para eles é uma dificuldade enorme imaginar uma coisa como o nosso cérebro faz uma imagem, a deles não faz. Se eles não visualizam, eles não conseguem, entendeu? Então, a visualização é a melhor forma deles aprenderem. Então, para chegar a isso como eles estão, já passaram há 20 anos o Gu treina, né? E isso é muito importante para ele poder escrever, para ele poder fazer muitas coisas, né? Nenhum deles tem amigo. Nenhum amigo quer saber deles, né? Numa escola regular. Então, isso é muito complicado para eles, e eles percebem. E aqui eu acho que eles encontraram. E aqui eles encontraram amigos, eles se encontraram, coisas que era muito difícil também antigamente para as mães aceitarem, deles estarem dentro da fundação. E vocês pararam? Como é que vocês pararam? Vamos lá, tá um som. Vocês aí estão conversando. Não, pode tocar, professor. Manda bala. Vamos fazer professor. o seguinte, então. Olha, eu vou me despedir, tá? Eu quero te agradecer. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tá? Adorei o dia.